Olá, que bom ter você aqui novamente. Hoje a gente está no nosso 9º dia do desafio e a gente vai falar então um pouquinho, continuando aí o desafio de ontem, né? Que eu falei que a gente ia falar questões dos aspectos físicos, emocionais e espirituais, né? Espiritualistas, na verdade, porque não ligada a nenhuma religião. Então a gente vai continuar falando em relação a isso, né? E hoje a ideia é trazer um pouquinho da reflexão do que nos alimenta. E aí eu não tô falando daquilo que a gente coloca no nosso prato, né? Tô falando de uma alimentação mais ampla, o que a gente consome, né? O que nutre a nossa vida. E a gente é nutrido através dos 5 elementos, né? Do que a gente escuta, do que a gente ouve, do que a gente pega, do que a gente cheira. Enfim, a gente é o tempo todo nutrido desses elementos. E aí, assim, eu gosto de usar bastante o exemplo, né? Quando a gente tá ali diante de uma situação mais estressante, ainda que não seja com a gente, né? A gente tá ali assistindo alguma situação mais estressante, ou uma briga, ou uma injustiça, né? Quanto aquilo mexe com o nosso organismo, quanto aquilo às vezes vem pro nosso estômago e dá aquele embrulho no estômago, né? Aquela sensação ruim de aperto no estômago, ou aperto no coração mesmo, às vezes acontece da gente sentir isso fisicamente. É isso que acontece com o nosso organismo quando a gente está em contato com coisas que não são positivas, que não são boas, né? E como a gente faz, então? A gente consegue se livrar de estar disposto a viver isso todos os dias? Claro que não, né? Nem tudo a gente consegue controlar. Então, muitas coisas a gente tá passando e a gente acaba vendo e tudo mais, e tudo bem, né? Eu acho que faz parte, coisas acontecem com a gente também. O ponto que a gente vai falar aqui são as nossas escolhas. O que eu tenho escolhido para me alimentar? Né? Será que eu tenho escolhido conviver com pessoas que falam coisas boas, que falam bem das outras pessoas, que apoiam outras pessoas, que elogiam outras pessoas? Ou eu tô convivendo com pessoas que fazem fofoca o tempo todo, que só sabem falar mal dos outros, só sabem reclamar da vida? Como é que tá o meu padrão de pensamento também em relação a isso, né? Será que o meu pensamento ele é mais positivo, ele é mais otimista? Ele tem fé, ele tem esperança? Ou é um pensamento sempre muito para baixo, muito duvidoso, né? Sempre muito negativo? Como que tá o meu pensamento? Que padrão de pensamento eu costumo alimentar em mim? O que eu tenho assistido na televisão? Né? Será que eu tenho assistido coisas que me nutrem, que me trazem conhecimento, que me trazem insight, que me trazem informações relevantes para mim, para o meu trabalho, para as minhas relações? Ou eu tenho assistido só desgraça, só aqueles telejornais sensacionalistas que só falam de coisas horrorosas e que me causam, né, uma crise de ansiedade? Então toda vez que eu vou sair na rua eu fico lembrando daquele monte de desgraça que eu assisti na televisão, achando que pode acontecer comigo a qualquer momento, né? Como é que eu tô nutrindo então o que eu tô assistindo, né? Quais palavras eu tenho falado, né? Então, que tipo de vocabulário eu uso? Será que eu uso vocabulários, de repente, também mais falando mal dos outros, ou usando muito xingamento, ou o contrário disso, né? Eu falo palavras boas, eu falo palavras de incentivo. Quem são as pessoas que eu toco, né? E como tá sendo o meu toque, como eu tenho recebido esse toque, né? O abraço que eu recebo dos meus amigos, o abraço que eu dou nos meus amigos, né? Eu realmente dou sentindo esse abraço? Ou eu tenho distribuído abraço para todo mundo ali, pegando energia de pessoas que eu não gostaria de pegar, trocando energia com pessoas que eu não gostaria de trocar, né? Eu tenho selecionado quem são essas pessoas que eu tenho contato íntimo, contato físico. Tudo isso é o que nos alimenta. Então, pensando nisso, o desafio de hoje é que vocês passem minimamente o dia de hoje muito atentos ao que vocês estão sendo alimentados, né? O que vocês estão consumindo para alimentar todos os seus sentidos, tá? A ideia é que vocês coloquem isso na vida de vocês daqui para frente, mas principalmente hoje, né? Vamos focar a consciência para que hoje eu consiga me alimentar de coisas melhores, de coisas mais saudáveis, de coisas que me façam bem, tá? Tem um estudo que vocês acham com facilidade aqui no YouTube ou até no Google mesmo, enfim, né, site de busca, que é um estudo que foi feito, ele foi feito com arroz e foi feito com água também, então pode ser que vocês encontrem qualquer um dos dois estudos. Então eles pegaram partículas de água e um potinho de arroz, né, então para cada estudo foi utilizado esse tipo de elemento. Então eu vou falar do arroz, tá, mas é a mesma coisa para água. Então foram 2 potinhos de arroz, da mesma forma, produzidos, cozidos, embalados da mesma forma e colocados no mesmo ambiente, tá?
Então tinha a mesma refrigeração, tudo igualzinho. Um potinho, as pessoas falavam todos os dias palavras ruins, xingamento, coisas negativas, e ficaram por um período fazendo esse tipo de contato com esse arroz, falando nesse sentido, tá? O outro potinho, muito pelo contrário, era falado palavras positivas, coisas que puxam para cima, elogios, enfim, eram faladas coisas muito boas para aquele potinho, para aquele segundo potinho de arroz. E aí, depois do fim do experimento, eles notaram que o potinho que recebia xingamentos, palavras ruins e tudo mais, ele estava completamente apodrecido, né? Com aspecto mesmo de mofado, esverdeado, sabe aquele aspecto de comida apodrecida? Esse era o arroz que durante esse mesmo período receberam estímulos diferentes, e esse aqui que recebeu estímulos positivos, ele estava branquinho, como se nada tivesse acontecido. Bom, o que esse estudo vem para nos dizer, né? Para nos falar que é isso que a gente faz com o nosso corpo o tempo todo. Então, quanto mais a gente coloca o nosso corpo em situação estressora, em situação desagradável, a gente fala coisas ruins, a gente ouve coisas ruins. Então, por isso que é muito importante a gente selecionar os nossos relacionamentos, né? Quem são as pessoas que eu quero do meu lado? Essas pessoas que só ficam me falando coisa ruim? O quanto aquilo está me apodrecendo por dentro? Então, esse estudo ele vem para trazer essa reflexão. Então, é bem importante que a gente pense sobre isso e que a gente comece a cuidar, né? Não à toa temos tantas doenças aí que são ocasionadas por questões de saúde mesmo mental, de psicossomática, saúde emocional. Então a gente precisa ter cuidado com isso. Então, peguem a dica de hoje, aproveitem essa dica e coloquem em prática na vida de vocês a partir de hoje, mas com foco e atenção principalmente hoje, tá bom? Então, espero que vocês aproveitem e até amanhã. Beijo!